Boa tarde. É um imenso prazer ter a presença do conselheiro Guivaldo da Alexandria Batista. Muito obrigada por estar aqui com a gente na Comissão de Ética e Disciplina do CAU-Pará. E agradecer essa intermediação feita pela nossa conselheira federal, Alice Rodrigues. Muito obrigada. Então, nós vamos dar início a uma apresentação de 40 minutos do conselheiro Guivaldo, que vai tratar do tema o bom arquiteto e o arquiteto bom, né, dentro de toda a sua experiência com a Comissão de Ética do CAU-BR e que nos brinda com essa palestra hoje. Muito obrigada e passo a palavra para o conselheiro Guivaldo. Olá, queridas colegas Alice Rosas, Cláudia Perdigão, né? Ao me dirigir a vocês, eu saúdo também todos os colegas aí do CAU-Pará, né? Os colegas arquitetos e urbanistas desse estado grandioso que eu amo de paixão. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de, particularmente em Belém, em algumas oportunidades, e cada vez que eu vou é uma grata satisfação, sabe? Me encanta muito essa cidade por tudo que ela tem, pela paisagem, pela cultura, pela afabilidade do povo paraense e, particularmente, pela comida. Eu gosto demais da comida de Belém, demais mesmo. Tá? Então, eu agradeço esse convite, né? Agradeço também as generosas palavras da colega Cláudia. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque toda vez que surge uma oportunidade de eu compartilhar as minhas reflexões e a minha experiência, na realidade é um processo rico, porque ao mesmo tempo que eu não guardo na gaveta o que eu venho, né, acumulando ao longo do tempo, já há bastante tempo que ética profissional, para mim, ela é muito cara, enquanto temática, e isso não fica guardado, né? Eu compartilho com outros, e ao fim de cada evento eu fico mais rico, porque eu também recebo, né, a experiência de todos vocês. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Então, eu tenho notícia do que a colega Cláudia vem realizando aí no Pará, né, coordenando a Comissão de Ética e Disciplina. E a partir do conhecimento dessa experiência que ela relatou e eu venho acompanhando, eu construí, então, essa narrativa, né? Eu sei que tem sido feito um trabalho importante na divulgação da normativa ética, em particular o Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, e eu quero, então, seguir nessa sequência e acrescentar questões que eu julgo importantes, tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar aqui alguns slides e, ao final, então, nós conversamos, tá? Eu seguiria à disposição de vocês. Então, com a permissão de vocês, eu vou compartilhar aqui o material. Passo a palavra ao conselheiro Guivaldo para fazer a sua apresentação de 40 minutos. Bom, vou compartilhar com vocês essa trajetória de uma questão que para mim é muito cara. Já há bastantes anos, bastante tempo, eu venho me deparando sobre esse assunto. Há 21 anos atrás, eu implantei no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia a disciplina ética profissional como disciplina obrigatória. Depois, minhas vivências enquanto conselheiro e mesmo enquanto profissional vem me possibilitando esse tipo de reflexão e de prática. Então, moral, ética e sujeito moral, e um outro título que cabe muito bem, ou o bom arquiteto e o arquiteto bom. Ao longo dessa minha narrativa, vocês vão perceber essa brincadeira que eu faço com o verbete bom. Ora, ele antecipa o profissional arquiteto e na outra possibilidade ele vem depois, porque os sentidos que eu quero mostrar para vocês nessa construção, eles são distintos, tá? Essas são as minhas credenciais, né? Coloco isso para vocês verem qual é o universo que eu trafego.
Eu sou arquiteto e urbanista, sou professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia há 44 anos e, presentemente, conselheiro federal do CAU-Brasil, representando a Bahia no Conselho Federal. Fui, nas 2 primeiras gestões da existência do CAU conselheiro estadual, tendo tido o privilégio de ser o presidente do CAU Bahia. E agora, então, estou finalizando, daqui a 2 anos, a minha última contribuição a esse conjunto autárquico na minha segunda gestão como conselheiro federal, né? Então, logo que a colega Cláudia me fez o convite, por sugestão do meu nome, da querida colega também, Alice Rosas, essa imagem dessa escultura, de uma escultora chilena chamada Lorina Molena, que é o equilibrista, me fez associar de imediato com a temática. E por que eu associei essa imagem dessa escultura, que é uma grande escultura, ela tem 3 metros de altura, essa arte que sustenta o equilibrista? As razões são algumas, eu vou citar aqui algumas delas. O nosso equilibrista, ele está no arame, ele saiu do ponto A, ele quer chegar ao ponto B, isso é o que indica essa imagem, né? Se vocês perceberem, há uma delgada barra onde ele se equilibra, o que facilita esse equilíbrio. E o que é que isso tem a ver com ética? Repare que é um determinado, né? Ele o tempo inteiro se equilibrando nesse arame, né? Ele pode cair, sim, mas se para ele é importante chegar ao ponto B destino, ele volta para o arame, tenta novamente chegar ao seu destino, tendo saído de um ponto origem. A barra, metaforicamente, simboliza que às vezes ele precisa de uma ferramenta, esse nosso equilibrista, esse nosso indivíduo que quer ser um profissional não só bom do ponto de vista da excelência técnica, mas bom, né? Um indivíduo bom, um ser bom. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa escultura é que não há um público visível, embora nós possamos imaginar que esse público existe. E ainda que esse público não exista, ele não esteja materializado, vamos imaginar uma situação que esse nosso equilibrista está treinando. Para ele vai ser tão importante ele se manter em equilíbrio como se tivesse com uma sala cheia de um público para admirar essa trajetória, né? Então, aproveitando ainda essa escultura, eu coloco aqui de imediato para vocês 2 grandes balizadores de uma conduta do indivíduo, e aqui nesse caso nós estamos falando da conduta do indivíduo profissional. Por um lado, imposições de Estado, pelo outro, as imposições da consciência, né? São 2 grandes blocos de balizadores da conduta do profissional. A questão de esse vetor aí apontando para o lado mais baixo, né? Pode-se imaginar que a força física, digamos assim, dos balizadores de Estado são maiores, né? Mas repare que, do ponto de vista da linguagem da matemática, da física, os vetores são do mesmo tamanho, né? Ainda que essas imposições de Estado sejam mais visíveis, né? As punições já estão lá presentes, enquanto as imposições da consciência, elas, sobretudo, são visíveis para esse sujeito, né? Então, esse é o contexto profissional. Esse nosso indivíduo, o nosso equilibrista arquiteto, aqui simbolizado por essa figura do triângulo, que em várias civilizações, em várias culturas, simboliza uma divindade, né? Quase que uma coisa sagrada, e esse profissional, ele ainda insiste em se manter nessa posição de ser um semideus. Mas ele começa a se dar conta que ele tem uma relação com o Estado, uma relação com a sociedade, e aqui entendo sociedade da forma mais ampla possível. Um coletivo de pessoas, o ambiente, costumes, a cultura, né? E também uma relação muito particular de um ente dessa sociedade, que é o seu cliente. E é possível que esse nosso semideus, ao longo da nossa trajetória, né, alguns não chegam
a deixar de pensar que são semideuses, né? Outros alcançam, sim. E eu vou tentar mostrar aqui essa trajetória. Então, essa relação, observe que o triângulo da divindade, esse semideus, por conta dessa relação com esses universos do Estado, da sociedade e com seu ente que contrata o seu serviço, ele já está redondo, né? Ou seja, essa experiência o fez mostrar para ele que ele precisa descer mais redondo, como diz a propaganda, daquele líquido que o brasileiro admira e ama de paixão. Ou seja, na relação esse indivíduo com o Estado, as regras são obrigatórias. Por exemplo, para dirigir um automóvel, ele precisa ter uma carta de habilitação. Para se anunciar à sociedade, ele precisa ter um diploma de uma instituição de ensino credenciada, né, e que lhe confere, ao longo do cumprimento de uma série de exigências, o seu diploma de arquiteto. Mas isso, no nosso caso, não basta. O Estado impõe ainda, por sermos uma profissão dentro do rol de profissões regulamentadas por lei, que ele precisa ter um autorizo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, ele se dá conta que o Estado lhe impõe um registro profissional. No campo da moral, as normas são por adesão. Quando a querida colega Cláudia e a colega querida também Alice me fez esse convite, não me alertaram: Guivaldo, você precisa estar de camisa. E eu estou aqui de camisa, eu estou vestido, né? Como se eu estivesse indo para uma formalidade. Só não estou de paletó e gravata, porque eu estou aqui no meu gabinete, na minha casa. São as coisas boas que felizmente ainda podemos encontrar na pandemia, essa possibilidade de nos comunicarmos. Mas a Alice nem a Cláudia me fizeram esse alerta, e ainda assim eu estou aqui vestido, porque eu aderi a um costume. Já essa relação com a ética é uma relação extremamente refinada e muito mais sofisticada, porque passa por todo um processo de justificação dele, indivíduo, estabelecendo uma dialética com sua consciência. E esse é um processo muito refinado, que muitos, lamentavelmente, chegam ao fim da sua trajetória terrena e não conseguem estabelecer esse diálogo, o que é uma tristeza muito grande, não só para ele, enquanto indivíduo, mas para a sociedade. Então, essa é a relação daquele que se imaginava um semideus. Ele começa a se dar conta desses universos que ele tem que conviver e ele precisa ficar redondo. Então, a abordagem que eu vou fazer hoje, ela, no primeiro momento, moral, ética e arquitetura, que nexos existem, depois o processo de construção da consciência moral, e a pista eu já dei naquela relação do indivíduo, né, com a consciência, que é um processo de justificação, e, finalmente, a escolha entre ser um mero agente moral ou sermos um sujeito moral. Então, são esses três eixos que eu vou desenvolver aqui nessa minha narrativa. Primeiro, moral, ética e arquitetura. Moral é um verbete que tem origem no latim, mos mores. E olha o significado disso lá na origem, costumes. A ética, o verbete tem origem no grego, que significa modo de ser, caráter, hábito. E esse hábito aqui, citando Aristóteles, não tem a ver com costume, não é a mesma coisa. Aristóteles dizia que o indivíduo bom é aquele que habitualmente é bom. Daí aquela máxima que muita gente, através do tempo, faz uma leitura equivocada, que uma andorinha só não faz verão. Aristóteles não quis dizer isso. Ele quis dizer que todos os verões as andorinhas voltam para a Grécia. Então, nesse sentido, a habitualidade, que é diferente do costume. O costume, no latim, refletindo o pensamento romano, do Império Romano, do guerreiro, era de impor um costume, ainda que os romanos absorvessem muito a cultura dos territórios que eram ocupados. Mas mores tem a ver com costumes, com regramento quase que compulsório. Então, a moral tem a ver com o senso comum.
aquilo que está disseminado na sociedade. Isso está intimamente ligado com ideologia. Ideologia de quem? Do grupo dominante. Ora, o grupo dominante faz disseminar de forma bastante permeável, capilar em toda a sociedade aquilo que interessa ao grupo dominante. Então, em muitas sociedades, isso ao longo da história, não é só agora, né, o que está disseminado na sociedade, esse senso comum, tem a ver com o grupo dominante. Não é à toa que algumas questões, né, e algumas práticas e alguns costumes são adotados sem maiores reflexões. O porquê de não se usar máscara e não higienizar as mãos diante, né, do óbvio, que é uma saúde coletiva, uma sanidade coletiva. Isso tem a ver com ideologia. Não é à toa que as pessoas correm todo ano para trocar de celular, consumir. Isso tem a ver com o grupo dominante. E o grupo dominante manuseia uma moeda que não tem bandeira. A ética tem a ver com bom senso. Ou seja, dentro do senso comum, né, elegermos, depois de um refinado e constante e habitual processo de reflexão, e chegarmos a esse equilíbrio, que metaforicamente aqui, né, eu expresso nessa imagem. E isso tem a ver com o estado de consciência, em particular da consciência moral, que mais adiante eu vou voltar a tratar dessa questão. Momento 2, o processo de construção da consciência moral. Eu já dei pistas da importância desse quião da nossa consciência, que é a consciência moral. Existem outras consciências. A consciência de materialidade ou de existência. Eu existo, estou diante de vocês, né? Isso é um estado de consciência. O estado de consciência do temor, do pavor, da dor. Eu estou me referindo aqui a um quião da nossa consciência, né, chamada de consciência moral. É lá que está esse centro de comando, né, para esse processo de crescimento, né, que daqui a pouquinho eu vou detalhar mais, de sairmos daquele patamar de sermos um agente moral para o patamar de sermos sujeitos morais. Então, a consciência moral, socialização e a condição de ser bom. Esse é o desenvolvimento desse segundo eixo de reflexão. Repare, bom, eu estou usando aqui um dos significados possíveis desse verbete bom, o sentido de pausa, que eu vou mudar para uma nova construção, né? Nova construção de argumentos. Mas o bom também tem outros significados, de sim, está bem. Alguém pergunta, ué, tudo bem? Está bom? Sim, está bem, eu respondo. No sentido de agradar-me. Está bom aquilo que me agrada, não está bom aquilo que não me agrada, e eu digo que está mal. No sentido de uma escolha. Eu prefiro esse projeto ou aquele, então eu faço uma escolha. Eu prefiro essa pessoa porque ela é pura, ela é boa, ela é verdadeira. Não prefiro aquela outra porque ela é traiçoeira, ela não é verdadeira. E pode também significar um estado de excelência dentro de uma escala de melhor e pior. Aquilo que bom, para mim, está no topo desse patamar da excelência, de uma escolha, portanto. Eu vou colocar aqui agora alguns significados desse verbete bom. Para Hume, que todos os homens de fato preferem, e nesta medida aprovam. Mal que de modo correspondente censuram. Para Hegel, repare, bom é bom quando é bom para o todo. Já para Aristóteles, bom no sentido moral não está relacionado primariamente a ações, mas a pessoas. Uma ação é boa quando é a ação de um homem bom. Então, Aristóteles não imaginava, não concebia, né, como de uma pessoa que não era boa, de uma pessoa boa, né, a prática de uma ação que não fosse boa. Então, estava lá na essência do indivíduo. Aristóteles já tinha descoberto, já tinha identificado esse quião da consciência, né?
que o fato de uma pessoa boa não tinha nada a ver, assim como Sócrates também já tinha concluído, que não tem nada a ver com os fenômenos naturais, não tem nada a ver com lua cheia, maré vazante, não. A atitude do indivíduo reside nele mesmo. Bom, para esse filósofo que tem um particular apreço, Hermann Tunghat, ele é tcheco de origem, né? Mas viveu muito tempo na Alemanha, hoje é um cidadão do mundo, foi professor de diversas universidades no mundo inteiro, Estados Unidos, aqui na América Latina, Venezuela, Chile. Ele foi, inclusive, tivemos a honra aqui na Bahia do Tunghat fazer a conferência de abertura de um semestre letivo aqui na Universidade Federal da Bahia. É uma pessoa que eu respeito muito. Um dos livros dele, que é Lições sobre Ética, é um livro, para mim, de cabeceira. E Tugendhat, ele cunhou essa expressão desse verbete bom, que, depois de uma longa reflexão, ele conclui que o bom não tem um significado gramaticalmente absoluto, passível de ser compreendido diretamente, mas que remete a um emprego atributivo preeminente, em que dizemos que alguém é bom não como violinista ou cozinheiro. Tugendhat está aqui se referindo a um determinado tipo de capacidade que daqui a pouquinho eu vou tratar. Mas como homem ou membro da comunidade, parceiro social, parceiro cooperador. Então, reparem a opção, né, filosófica, né, um apego social enorme que o Tugendhat faz para esse verbete bom. E é claro que, me detendo mais tempo nessa exposição, fica claro que eu estou absolutamente alinhado com esse pensamento de Tugendhat. E aí, então, parceiro social, que foi falado aqui, socialização, o que é que isto tem a ver com ética? Tem a ver por causa do processo de socialização, que grande parte começa lá na infância, porque consiste em ser apoiada em um conjunto de capacidades que estão todas em uma escala de melhor e pior. Ainda me referindo aqui a Tugendhat. Que capacidades são essas? Vou citar aqui algumas. Capacidades corporais, por exemplo. Andar, correr, nadar. São capacidades que só dependem do corpo do indivíduo, né? Capacidades instrumentais, como construir, cozinhar, costurar. Ninguém vai cozinhar, né, fritar um ovo, quebrando o ovo na palma da mão e levando na panela, né? Quebra-se o ovo numa frigideira e leva-se ao fogo. Então, precisamos de um instrumento. Da mesma forma, construir. Precisamos de um prumo, um fio de pedreiro, escavadeira, pá, picareta, carrinho de mão, a depender da complexidade do poste da edificação. Então, são capacidades instrumentais. Capacidades técnicas, como cantar, tocar violino, pintar, projetar, são capacidades que precisam ser adquiridas, desenvolvidas, né? Levamos 5 anos na graduação aprendendo a projetar arquitetura, né? E continuamos aprendendo ao longo de nossa trajetória profissional. Então, essa técnica, essa capacidade técnica, né, ela precisa ser adquirida e precisa ser desenvolvida. Ou papéis, né, que começam primeiro em brincadeiras como crianças, brincar de ser advogado, porque o pai ou a mãe são advogados, brincar de professor, a criança que vai para o espelho e finge que está dando aula, né, porque assim ele quer repetir, né, atos, gestos, né, ensinamentos que ele ouviu da sua professora, do seu professor, da mãe, do pai, que são professores, né? Brincar de mãe, brincar de arquiteto. Eu nunca esqueço um episódio que meu filho do meio, com 5 anos de idade, eu estava trabalhando no meu gabinete em casa, e ele virou para mim: pai, vem me trazer meu projeto, quero mostrar meu projeto. Era uma folha de papel A4. Quando eu olhei o papel, eu fiquei assim, primeiro eu levei um susto, depois eu fiquei extasiado. Era um desenho de uma planta baixa. E eu fiquei assim pensando: meu Deus, meu filho vai ser um gênio, vai ser o arquiteto que eu jamais serei. Como uma criança de 5 anos é capaz de representar, né, uma planta baixa? E aí, depois do susto, eu perguntei: Túlio, como é que você fez isso, Túlio?
E ele disse, meu pai foi simples, eu olhei para baixo, o meu gabinete, nessa casa que eu tinha feito, ficava no mezanino. Ele olhou para baixo e representou o que ele estava vendo. Na realidade, não tinha nada de projeto, né? Tinha a ver com representação, mas naquele momento ele estava representando o papel de arquiteto como o pai dele é. Meu filho mais velho é engenheiro químico e meu neto, né, é como se diz, é o espelho nas brincadeiras que ele faz, né, do pai engenheiro. Para brincar, ele monta, desmonta, né? Ele põe no lugar, ele tem lógica nessa argumentação, né? Ou brincar de médico, né? Então, são papéis que a gente começa como criança. Citando ainda brincar de arquiteto, meu filho caçula é arquiteto, o mais velho, já me referi aqui, me desculpe falar isso, mas é porque eu tenho muito orgulho, né, de ser pai, né, e ter esses filhos maravilhosos e que hoje são meus grandes companheiros, já que esse ano eu passei por uma perda enorme da minha esposa. O meu filho caçula, o mais velho engenheiro químico, o do meio ele é design, né? E eu pensava que ele ia ser arquiteto por causa daquele projeto que ele fez com 5 anos, mas depois ele provou que a praia dele era o design e estava certo, porque é um profissional jovem, mas muito respeitado, com premiações internacionais, inclusive. E o meu filho caçula é arquiteto e também design. E aí teve um momento emocionante na formação dele, profissional. Ele já tinha concluído o curso de arquitetura, foi meu aluno no curso de arquitetura e urbanismo da Federal da Bahia. E nesse momento que vou me referir agora, ele estava defendendo a dissertação dele de mestrado, o mestrado em arquitetura e urbanismo. E ele disse, na hora que ele começou a defesa, que a primeira lição de ética profissional ele teve com o pai dele. Eu disse, caramba, eu fiquei pensando, eu estava lá presente, o que é que Piero vai falar agora? E ele disse, quando eu era criança, meu pai nos levou porque ele ia fazer o projeto de uma casa de fazenda. E era um final de semana, ele quis otimizar o tempo, para não deixar os filhos e a esposa abandonados, ele nos levou todos para esse trabalho. E na hora do almoço, né, o tio, né, o cliente dele, encomendou o seguinte, como era uma casa de fazenda, afastada, fazenda de centros urbanos, era uma fazenda é uma fazenda de gado leiteiro de excelente qualidade. E aí o cliente virou para mim, olha, eu quero fazer um bunker na casa sede, porque eu tenho medo, né, de acontecer um assalto, né, de noite, estar aqui com minha esposa, minha filha, então eu quero um espaço seguro, que só você, arquiteto, e eu, né, vamos conhecer o projeto, e durante a execução nós vamos ter 3 equipes de trabalhadores, e só você, o arquiteto, eu e a minha família, teremos o conhecimento de como se chega e como se sai desse bunker. Isso, combinado. Na hora que eu entrei no carro, voltando para Salvador, eu virei para meus filhos e disse, olha, vocês presenciaram uma conversa que eu tive com o cliente. E ele colocou uma questão que se trata de sigilo profissional. Vocês jamais poderão conversar com seus amigos na escola, no clube, os amiguinhos no vizinho, na praia, na piscina, enfim, da conversa que vocês presenciaram. Isso se trata de sigilo profissional, isso é ética profissional. Eu nunca imaginei que um moleque, né, com 6, 7 anos de idade, era a idade que ele tinha, o caçula, ele fosse lembrar disso quando ele estava defendendo a dissertação de mestrado. Ele agora está cuidando de finalizar a tese de doutorado. Por isso que eu tenho orgulho dos meus filhos. Tá? Então, essas capacidades são todas desenvolvidas sob o aplauso dos adultos. Por isso que eu peço perdão por isso, o tempo que eu subtraí falando do meu aplauso enquanto pai. Porque eu vejo hoje que, de alguma maneira, eu contribuí, assim como eu contribuo, né, e continuo contribuindo, já poderia me aposentar, mas insisto, né, em estar presente com os futuros arquitetos, né,
por isso que eu me detive nos meus aplausos, né, das capacidades dos meus filhos, assim como eu me refiro aos meus queridos estudantes. Então, essas capacidades são desenvolvidas sob o aplauso dos adultos, que começam lá na infância, como eu acabei de colocar, uma escala de bem, de melhor ou de excelente. É bom nessas capacidades, é bom especialmente na vida adulta. Por quê? Porque resulta na autoestima, que é a consciência de ser bom em suas capacidades. Em paralelo a essas capacidades particulares, existe uma capacidade muito importante, que é aquela que tem a ver com a nossa identidade. Então, eu me identifico muito com a arquitetura e urbanismo, me identifico com a docência, né? E até me identifico, né, com minha função de ser conselheiro. Isso é uma honra, você fazer parte de um colegiado, né? Eu tenho certeza que a colega Cláudia, a colega Alice, né, se sentem também honradas de aconselhar, né, decisões do gestor público, o presidente do CalPará, a presidente do CalBR, né? Então, esse é o papel do conselheiro, aconselhar decisões em instâncias que são colegiadas. Então, isso faz parte da minha identidade. Sabe por quê? Porque missão é importante. Então, por exemplo, para um violinista, se ele se mostra mal num concerto, e essa capacidade é importante, a reação dele fatalmente será de vergonha. Ele se saiu mal no concerto. Um chefe de cozinha que se sai mal numa refeição que ele prepara. Por quê? Porque a reação do público, observem isso, pode ser de aplauso ou pode ser de crítica. A reação do público, e eu coloquei aqui entre aspas, porque esse público pode ser presente ou pode ser aquele público invisível que eu me referi lá no início do nosso equilibrista. A reação aqui, vou repetir, é de aplauso ou de crítica, com relação às capacidades particulares. Observe que, diante dessas capacidades, existe uma capacidade central. Ela é diferente das capacidades corporais, instrumentais, papéis e particulares, que ainda há pouco me referi, né? Porque é a capacidade para a socialização, de ser um ente socialmente tratável, cooperador, corresponder ao padrão para ser membro de uma sociedade. Observem, vocês já devem ter visto que o meu padrão aqui está hasteado. Porque, de repente, esse padrão pode ser de uma sociedade moralmente podre. O padrão daquele grupo dominante fica apontando, e às vezes até em mensagens subliminares, seja assim. Mas não é esse o padrão que eu estou defendendo. Nos julgamentos morais, devemos julgar com referência a esta capacidade central e não as capacidades especiais. Eu não posso dizer que aquele violonista que se deu mal no concerto, ele é um imoral, a não ser que a gênese do seu né, a origem do seu concerto tenha uma questão moral embutida. De repente, o violinista ele não é muçulmano, se dá conta que a sua plateia é de muçulmanos e ele toca mal, de propósito. Ele escorrega na partitura, ele dá pouca importância àquele público. Aí sim eu posso fazer um julgamento moral. Nessa situação, a reação do público, vou repetir, vou insistir, é de aprovação, censura ou de indignação. Vou repetir. Diante de um fato que tem a ver com a capacidade central, a reação do público é de aprovação, censura ou indignação. De novo, aqui o público está marotamente hasteado. Esse público ele pode estar materializado, existir ou não. E isso é fundamental nesse processo de transição entre o agente moral e o sujeito moral.
Vou insistir, a reação do público é de aprovação ou indignação. Mas se o indivíduo não for um sujeito moral, ele será indiferente a essa reação do público. Mas se o indivíduo for um sujeito moral, a reação dele será de vergonha. Mas o que é vergonha? Eu preciso também aqui deixar claro, né, esse conceito, o conceito de vergonha. Para Taylor, vergonha é o sentimento de perda de autoestima aos olhos dos outros. Mas também vergonha pode ocorrer quando se está sozinho. Daí é que eu tenho, de forma recorrente, me referido aqui ao público invisível. Porque pode ocorrer essa vergonha quando se está sozinho, aos olhos e ouvidos de um possível público. Ocorre a vergonha quando fracassamos uma capacidade que é importante para nós, ou quando reagimos emocionalmente diante de um fracasso moral. Então, se temos esse tipo de reação, né, então já estamos chegando a esse patamar de ser um ente socialmente tratável, cooperador, membro de uma sociedade diante de normas. Nós temos dois tipos de moral. A vergonha não moral, quem está diante da pessoa não participa emocionalmente, simplesmente critica ou ri. Então, se eu escorrego na rua numa casca de banana, certamente algumas pessoas vão dar risadas na primeira reação. E certamente algumas outras vão correr para me ajudar. E tem a vergonha moral. Quem está diante da pessoa nunca fica emocionalmente neutro, nem se diverte. Reage indignado e censura. Então, eu, certamente vocês, ficamos indignados diante de alguns gestores públicos, diante de alguns profissionais, né? Quando percebemos que na gênese daquela atitude tem uma questão moral envolvida. Ninguém critica alguém que assassina o outro para né, roubar um celular. Ninguém simplesmente critica aquele que maltrata uma criança. Nós ficamos indignados. Ninguém critica aquele que pratica um feminicídio. Não, nós ficamos indignados, porque estamos diante de um fenômeno moral que tem a ver com aquele que é da consciência, que eu já anunciei e nomeei como consciência moral. Então, daí então reside o convívio, onde os membros de uma sociedade exigem uns dos outros não serem maus, portanto, bons nas capacidades especiais, né? Sobretudo aquelas que têm a ver com a nossa identidade, né? Mas especialmente bons na capacidade central para a socialização. Ou seja, e aí eu começo a introduzir aquele conceito, né, que lá no início eu me referi, que eu ando cunhando. O bom arquiteto e o arquiteto bom. Uma coisa é concluirmos um processo de julgamento com base exclusivamente na capacidade particular, na identidade dele ser um arquiteto. Preciso saber como é que foi a trajetória, qual está sendo, né, a conduta daquele profissional. Na linha de produção dos insumos que ele vai utilizar, houve essa preocupação em saber se tem mão de obra escrava, se tem danos ambientais, as decisões projetuais dele respeitaram, né, questões ambientais, culturais, né? Como é possível, por exemplo, um arquiteto não se dar conta, né, da importância, né, cultural que existe, por exemplo, em revestimentos vegetais? Existem aqui, por exemplo, na minha cidade, Salvador, existem árvores que têm toda uma natureza sagrada para aqueles de religião de matriz africana. Gameleira é um exemplo. Entretanto, que perto de onde estou, onde eu moro, para realizar a linha de BRT,
né, que passa aqui perto, foram extintas, expurgadas, né, assassinadas, árvores centenárias, algumas, inclusive, que amanheciam em alguns dias do ano, né, abraçadas com lenços brancos. Daí o significado e da importância que elas tinham para essa religião de matriz africana, que eram árvores sagradas, e, entretanto, por decisões projetuais e por decisões do gestor público, foram decapitadas, caíram para o chão. Nesse caso, eu faço um julgamento moral, sim, porque eu estou levando em conta essa capacidade central, parceiro social, parceiro cooperador. Observe agora esse diagrama. Observe atentamente. A ação do indivíduo diante de um público externo, se ele é aplaudido, a autoestima vai lá para o patamar superior, ele atinge esse estágio de satisfação. Ele atinge esse estágio de satisfação. Observe agora o próximo diagrama. Aparentemente é a mesma coisa, mas ele tem uma diferença sutil. A ação agora do indivíduo passa por uma sanção interna que, diante de uma crítica dessa sanção interna, a autoestima dele vai lá para o rodapé, o que gera uma insatisfação por conta da vergonha. Perceberam a diferença? Vou mostrar agora o terceiro diagrama. Ele é muito mais refinado enquanto processo do que este e mais afastado ainda do primeiro. A ação do indivíduo passa agora por uma sanção interna. Existe um público invisível que pode levar esse indivíduo àquele estado de reação de indignação, e a consequência disso é a vergonha moral. É diferente daquela outra vergonha do aplauso ou da crítica. Quando isso acontece, esse indivíduo, ele praticou esse verbo nesse tempo. Eu quero ser bom, eu não quero ficar indignado, sequer em pensar na atitude que eu poderia tomar. Quando o indivíduo chega a esse patamar, ele tem já em processo avançado de construção a sua consciência moral. Quando eu digo em estágio avançado, é porque esse processo é contínuo, é aquela habitualidade aristotélica. Nós precisamos alimentar diariamente, habitualmente, essa consciência moral. Não nos deixarmos levar por esse senso comum. Nós já vimos que tem a ver com ideologia e ideologia do grupo dominante, ou grupos dominantes. Então, o processo de construção da consciência moral é preciso que o indivíduo se queira entender como membro da comunidade. Eu quero ser assim, então eu tenho de ser assim. Assume em sua identidade aquilo que ele quer ser. É por isso que naquele diagrama estava lá, eu quero. Como membro da sociedade, parceiro cooperador, à escala do bom e mal. Então, ele toma a decisão. Eu quero ser bom. Então, mediante a sanção interna da indignação e da vergonha, exige de si e dos outros que as normas constitutivas da identidade não sejam feridas. Eu não quero sentir vergonha, essa vergonha moral. Eu não quero sentir indignação. Não só em mim, não, mas em aqueles que me cercam. Eu não quero ficar indignado. Eu gostaria de não ver notícias de alguém que subtrai o dinheiro da merenda escolar,
daquele que não permite o ingresso do pobre aos bancos das escolas, e particularmente agora dos bancos universitários. Eu não quero ficar indignado com isso. Chega. Eu quero ser feliz. Eu quero continuar construindo essa minha consciência moral, né? E chegar, de fato, a esse patamar de excelência de ser bom. E em oposição a essa consciência moral, o contratualismo moral. Olha o que vem ser esse contratualismo moral. Quem não tem senso moral não se envergonha moralmente, nem fica indignado com os outros. Ele apenas, olha, desenvolve um comportamento instrumental com as normas morais. Agir assim porque é circunstancialmente conveniente e não porque eu quero ser assim. É mais ou menos aquela situação, numa colação de grau, o formando, ele repete como o papagaio do vizinho, né, aquele juramento. Por quê? Se ele não fizer o juramento, ele não cola grau. Se ele não cola grau, ele não tem um diploma. Se ele não tem um diploma, ele não se registra no CAL. Simples assim. Então, isso é o contratualismo moral. E é oposto ao contratualismo moral o ato ético. E aí, então, nós chegamos no nirvana, no paraíso. Eu ando, né, gastando a sola dos meus chinelos para chegar lá. O ato ético. Ser consciente. Ou seja, preciso estar ciente com. Preciso que seja um ato do indivíduo. O indivíduo que age de forma autônoma, não heterônoma, por imposição do outro, de forma compulsória. É por isso que o ato tem que ser individual. Daí a diferença entre moral e ética. Por vontade e não por desejo. O desejo fica no campo de atender uma necessidade biológica. O coleguinha na sala tem desejo de sexuar com a coleguinha. Mas ele, por vontade, não que ele vai extirpar o desejo, ele vai guardar o desejo para o momento e para o local oportuno. Isso é que é vontade, que é um ato voluntário. Então, nós precisamos separar desejo de vontade. Então, o ato ético é por vontade. Aquele desejo de receber a propina não pode existir, mas esse não pode existir dentro daquele espírito de que eu quero ser bom. Tem que ser um ato livre. Não se pode fazer um julgamento moral de alguém que está cerceado da sua liberdade. Sartre já tinha dito isso. Nós estamos condenados à nossa eterna liberdade. Ser um ato responsável. Esse verbete responsável é interessante. De novo, eu vou citar os antigos gregos. Vem do verbete grego respondere. Significa responder. Então, ser responsável é responder por seus atos. Então, essa é a estrutura formal do ato ético. Ser consciente, individual, por vontade, não por desejo, ser livre e ser responsável. Finalizando, a escolha entre ser um agente moral ou ser um sujeito moral. Esse é o contexto clássico que nós todos, né, estamos acostumados a conviver. O ecológico, o social e o econômico. Entre o ecológico e o social precisa ser suportável, entre o ecológico e o econômico precisa ser viável, entre o social e econômico precisa ser equitativo. E há aqui uma interseção que nós, então, concluímos que é sustentável, o empreendimento, a ideia, o projeto, etc. E aí eu coloco mais um complicador. Nesse miolo aqui é que reside a questão da responsabilidade ética. E em que consiste essa sustentabilidade, né? Qual é a estrutura formal, né, dessa responsabilidade ética?
Está aqui. A conduta ética. Aquilo que eu acabei de colocar. Ser uma decisão do indivíduo, que seja consciente, por vontade e não por desejo, que seja livre e que seja responsável. Então, ser um agente moral ou ser um sujeito moral? Ser assim, que até de forma caricata eu coloco essa foto, todos iguaizinhos, com a mesma cor da camisa, a mesma postura. E lá na frente, né, o treinador, ou o fiscal, ou o censor, pararmos para refletir a cada ensinamento. Mas refletir e agir. Decida. A decisão é sua. Eu tive o privilégio de conviver com algumas pessoas assim muito especiais em minha vida, que alguns já não estão mais aqui conosco. Um deles foi um querido amigo, um filósofo chamado Saja. Eu participei de vários eventos com ele, tive o privilégio de dividir a mesa com ele, e o Saja era recorrente de colocar a seguinte expressão para o seu público: você já parou para pensar no que você está fazendo com a sua única vida? Então, esse é o momento da decisão. Ser simplesmente um agente moral, ele tem. Alguns agentes, sim, têm uma importância enorme. Nós precisamos ser sujeitos morais nessa nossa trajetória. Assim, é necessário superar essa ética contratualística. Eu quero ser bom, porque eu decidi por vontade, porque as minhas decisões são importantes para mim e para os outros, porque eu quero ser um parceiro social, um parceiro colaborador, como Tugendhat cunhou, um dia iluminado. Porque ser bom é importante para mim, mas não somente para mim, né? Eu quero ser bom e não quero me envergonhar das minhas ações. Repare, eu não quero me envergonhar das minhas ações. Eu tenho que decidir. Então, agir com ética? Por que não, então? Qual é o problema, queridos? Queridas? E aí, então, vou encerrar lembrando que aquele semideus se dá conta que o problema é muito mais complexo e que ele precisa sair daquele pedestal que ele construiu como um mau arquiteto para ele ficar em cima. Então, esse agente moral, ele precisa avançar para essa condição de sujeito moral. E dessa forma, ele enxerga ética como potência. E aqui eu cito o Nietzsche. Nietzsche foi mal compreendido na sua época. Era isso que ele chamava de potência. Essa vontade de querer ser. E não como os outros mandam ou desejam que vocês sejam. Então, ética como potência. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído, né? E aqui está. Muito obrigada, Olha, eu acho que... eu que retribuo as Muito palmas de obrigada, vocês pela oportunidade. Espero ter atendido a expectativa de vocês, né? E ter sido fiel àquilo que eu me propus a fazer lá no início. Tá? Para o Guivaldo, na verdade, foi uma aula, né? E assim, ouvindo a tua fala, vem na mente da gente uma série de cenas, né, da vida inteira, na verdade. De toda essa construção, na verdade, pela qual a gente passa como sujeito. Né? Esse sujeito moral, essa construção interna.
E aí a gente observa isso, a gente traz, na verdade, para a questão profissional, né, em relação à questão do envolvimento, né, da atitude do arquiteto, né, da relação com o cliente, né, da relação com os colegas. Né, a gente vê da importância, na verdade, dessa postura ética, né, que é, na verdade, uma coisa que, impressionantemente, né, a gente tem exemplos, né, de situações muito complicadas dentro da nossa profissão. Né? Sim. Então, quanto mais consciência a gente tiver desse processo, né, mais a gente vai poder assim, perceber, na verdade, o compromisso que a gente tem como ser social. Né? Sim. Vem aquela história da função social do arquiteto, né? Função social do profissional. Né? Então, quando a gente tem essa questão moral, né, isso fala nas nossas atitudes como profissional, né? No respeito, no compromisso, né? No querer fazer, né? E fazer bem, fazer melhor, fazer para facilitar as vidas das pessoas, que essa é a grande função do arquiteto, na verdade, é dar soluções para problemas do dia a dia das pessoas. E aí, quando a gente tem essa postura, essa vontade, eu acho que a gente tem a possibilidade, né, de ter uma atuação muito mais, vamos dizer assim, muito mais digna, muito mais respeitosa, muito mais comprometida, né, em proporcionar, vamos dizer, proporcionar conforto, proporcionar beleza para as pessoas, né, que é o que o arquiteto tem. Né? Então, assim, eu te ouvindo falar, assim, foi passando um filme na minha cabeça. Né? Que bom. Isso não começa quando a gente se torna profissional. Né? Isso começa desde criança, realmente, em toda a nossa formação, em toda a nossa história. Então, a questão dos exemplos que a gente tem na vida, né, também contribui muito para isso. Né? Em quem a gente se espelha, né, para essa construção. Nós não nascemos, Alice, me perdoe interromper, eu serei breve, nós não nascemos animais morais, não. Nós nos tornamos ao longo da nossa existência. Né? E é corretíssimo o que você coloca. Essas são as nossas referências ao longo da vida. Né? E aí a gente vê o quanto é importante a gente ter essas referências, né? A gente ter essa construção, né? A importância da base familiar, e a gente lamenta assim, que nem todas as pessoas tenham essa possibilidade. Né? Mas, mesmo assim, existem aqueles que têm uma força interior muito grande e conseguem superar determinadas situações. Né? E a gente assim começa a perceber o quanto é louvável as atitudes, o quanto é louvável, né, essa construção de vida, né, de cada pessoa, de cada ser. Então, assim, eu te agradeço muito por essa fala. Eu acho que eu vou continuar refletindo sobre isso bastante. Talvez lá na frente a gente ainda converse sobre esse assunto. Viu? Tá certo. Será um prazer. Eu fiquei também aqui muito reflexiva, porque é uma fala que traz uma reflexão. A gente vai tentando te acompanhar. A gente sabe que tem, assim, 1000 reticências e gavetinhas dentro de cada fala sua, né? Já é algo assim que já tem uma substância, que já tem aí um acúmulo, que já tem uma experiência, né? Um amadurecimento sobre esses conceitos, mas não só os conceitos, porque eu entendo que para olhar para que essa construção, que é uma construção, né? Como é que essa construção, tudo bem, que vem do ciclo humano de vida, mas que, falando do arquiteto urbanista, né, na formação, e aí eu queria escutar um pouco de você sobre isso, como é essa experiência de colocar conteúdos como esse na formação, porque eu entendo que isso chega diferente na formação do arquiteto e no profissional já formado após um tempo, exatamente por um amadurecimento que torna capaz, que tem essa capacidade de tomar decisões, né? Mas como pano de fundo
de tudo isso, o que me chamou a atenção é o seguinte: nessa construção desse sujeito moral, ética e técnica estão juntos na formação do arquiteto, né? Sim. Eles são indissociáveis, e eu acho Sim. que esse é o nosso papel. Esse é o papel do CAL, esse é o papel das comissões esse é o papel da comissão de ética, né? Aproximar cada vez, para que não fique assim, isso é ética, isso é técnica, né? Não, é que os dois juntos tornam esse arquiteto bom. Eu acho que é trazer essa ideia mesmo, porque arquiteto bom, o que é ser arquiteto bom? É quando ética e técnica são indissociáveis. Foi isso que eu entendi da sua palestra, Sim. né? É uma síntese que é importantíssima para o arquiteto que trabalha com a síntese, né? Isso. Então... Por isso que eu faço essa brincadeira, Cláudia, né? O bom arquiteto e o arquiteto bom. É indissociável, é claro, né? Eu preciso conhecer a técnica, aprender a técnica, aplicar a técnica apropriada, né, para a situação, né? E vislumbrar os contornos e os nexos éticos, né, que a técnica que eu adotei, né, que eu vou aplicar, né, será feito. E uma coisa que eu também já escutei você repetir bastante, né, que é essa questão do código. Não é o código ele está ali como uma exigência porque ele tem que ser seguido, porque se também não tiver o código, não tiver uma normativa, fica tudo muito em aberto, né? Mas eu acho muito importante, sim, a gente colocar que o objetivo da nossa comissão é ter esse caráter educativo no sentido de olhar uma conduta ética, não uma exigência por um procedimento ou por normativas, entende? Eu fiquei pensando muito nisso no que você me falou anteriormente. Então, eu acho que é um caminho que já está, eu acho que já tem umas sementes aí, sabe? Para a gente sair dessa questão normativa, eminentemente normativa, apesar de que ela é importante, que ela precisa ter esses marcos precisam acontecer, mas eu acho que essa questão sempre me chama a atenção, esse aspecto educativo, sabe? Porque a gente quer menos infrações, a gente quer trabalhar, e não com o julgamento da infração, não é? E moralizar isso, mas a gente quer diminuir essas infrações, né? Então, eu acho que essa sua fala, ela traz um material muito importante para a gente, no mínimo, ficar assim, né, dando volta em círculos, tentando entender o fio dessa meada, né? É por isso que realmente a gente... É por isso, Cláudia, a metáfora daquela imagem que eu coloquei do equilibrista. Tá ali, naquela barra, o código de ética, mas, né? Sim, sim. Em um momento vai ser importante, sim. Eu não preciso estar o tempo inteiro. Eu sou do tempo de circo, né? Eu já vi equilibristas atravessarem, né, o ponto A e chegar no ponto B sem a barra de proteção. Mas por quê? Eles tiveram todo um processo de ensinamento, de formação, né, de qualificação. De equilíbrio, de harmonia. Exatamente. E você falou também em um daqueles seus círculos, eu não estou lembrando bem, você talvez possa... Você fala, eu anotei aqui, alguma coisa interno. Você falou, num dos círculos, você falou... Porque essa questão do sujeito não é uma norma externa, realmente, que vai te conduzir, não é? É uma postura interna. Sanção interna. Sanção. Exato. Quer dizer, você é seu próprio código, né? Isso, exatamente. É por isso que é um ato individual, ou seja, nós temos que ter esse tribunal, digamos assim, aqui dentro. Que julgar a questão da vergonha, né? A vergonha, na verdade, ela é um resultado justamente do nosso julgamento, auto-julgamento, né? Exatamente. Por isso que eu fiz questão de distinguir os dois tipos de vergonha, né? Aquela que você simplesmente critica, dá risada, né? Mas tem uma outra vergonha que é muito mais séria, que é a vergonha moral, né? E isso tem a ver com a sanção interna. Então, quando você é capaz de internalizar, né? Essa vergonha interna, você já está chegando lá no patamar da excelência do processo de construção da consciência moral, né? Porque você não escolhe os escapes dela, né? Não. Porque aí é que está, porque os escapes são mais
tendem a ser mais comuns, né? Então, quando você começa a ter essa consciência de que esse escape tem uma sanção externa também, né? Claro. Aí, eu acho que aí vai ficando cada vez mais... Mas a gente não quer isso, a gente quer que realmente esse sujeito se constitua, não é? O arquiteto e urbanista. E como trazer isso para a formação, né? Você já tem uma experiência, eu acho que a gente podia fazer um outro momento para falar um pouco mais, não é? Não seria interessante sobre a formação do arquiteto de um ponto de vista ético, porque eu acho que isso precisa ser debatido um pouco mais, não é? Sim, sim. Não é? Sigo à disposição. Tá bom. Para Então, continuarmos compartilhando as nossas experiências, tá? olha, eu adorei o nosso encontro, adorei, foi muito agradável, que maravilha, a gente tem muito ainda a explorar, viu, Guivaldo, e explorar um pouco mais também com essa sua experiência de muitos anos como conselheiro e como professor. Eu quero agradecer muito a sua fala, o seu interesse em estar aqui com a gente, e quero também agradecer muito a Alice, tá, Alice, por essa indicação. A gente já conversou bastante sobre a importância que é esse assunto, né? A gente sabe, né? Para o nosso meio profissional e para o nosso momento também nacional, né? É muito importante falar em ética, né? Então, eu quero muito agradecer. Ao Guivaldo, porque eu fiquei muito feliz dele ter topado, né, vir conversar com a gente. Né, uma pessoa que eu admiro muito pela postura, pelo trabalho, pela serenidade também, né? Ele acaba botando ordem nas discussões, eu acho isso fantástico. Se eu chego nesse patamar, eu chego lá. E agradecer a Alice por dar esse retorno para a gente, né? Eu que sou marinheira de primeira viagem, né? Dentro do conselho, né? E assumir uma coordenação de comissão tão importante, né? A comissão de ética é muito importante. E a gente ficou esse ano aí amadurecendo, fazendo nossas campanhas em gotas de conscientização, tentando envolver de uma maneira bem leve para um assunto que é denso e que a gente espera que a gente não tenha que ir. Além disso, né, desse caráter educativo, né? Então, muito obrigada, Alice, por estar com a gente. Muito obrigada, Guivaldo, por estar aqui no Cal Pará conosco. Muito obrigada. Obrigada também, Cláudia. E parabéns pela iniciativa, viu? Fazendo um trabalho ótimo na comissão. Que bom. Isso que eu ia colocar agora. Parabéns, Cláudio, pelo seu trabalho. Daí que me fez de pronto, né? Além do mais, tinha a indicação de Alice, né? Eu fiquei muito grato porque oportunizou esse momento, né? E parabéns pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Obrigada, muito obrigada. Então, encerramos aqui. Isso. Tchau. Até mais. A Alice está interrompendo a gravação. Ainda está gravando, Alice. Estou aqui tentando interromper. Hoje está uma... Hoje está uma graça.